Graça e paz abençoados. Hoje, 17 de fevereiro de 2023, por volta das 20 horas e 30 minutos, estou aqui para gravar mais um vídeo para os ouvintes e os seguidores, do meu canal. O vídeo que vou gravar hoje, eu vou até colocar um tema. O tema é: quando comecei a ensinar a verdade, a sã doutrina, logo fui expulsa da igreja. O porquê desse tema? Eu assisti um vídeo no YouTube e fiz questão de assisti-lo até o fim. E o tema desse vídeo era esse que eu acabei de dizer. Por que que eu resolvi gravar esse vídeo em cima do que eu assisti? É para que nós façamos uma reflexão como esses tipos de vídeos, eles dão visualizações. E as pessoas, elas gostam desses tipos de vídeo. E elas divulgam, elas compartilham. E às vezes nós, que pregamos a sã doutrina, nós do Evangelho da Graça de Deus, a palavra que liberta, a palavra que tornam as pessoas verdadeiramente livres, não tem tanto alcance como esses tipos de vídeos na internet. Vídeos de pessoas enganando as outras, mentindo para as outras pessoas, pregando heresias, falando de um suposto inferno como lago de fogo e tormento eterno, falando de um suposto Satanás como um ser espiritual que atormentam a vida das pessoas. Quando esses tipos de vídeos que as pessoas entregam revelações, que profetizam, que falam em línguas, esses tipos de vídeo agradam os religiosos. E os que assistem, que divulgam, que compartilham, que dão like e que até mesmo se inscrevem nesses canais, são os religiosos. São aqueles que frequentam as sinagogas. São aqueles que estão, aspas, debaixo de uma suposta autoridade espiritual, de um homem que se diz chamado e vocacionado, que se auto-intitulou pastor, apóstolo, bispo, sei lá o quê. Essas pessoas que visualizam esses canais são aquelas pessoas que frequentam um templo, que dizem que lá é casa de Deus, que Deus lá está, que acredita em manifestações, que demônios, aspas, são expulsos. São esses tipos de gente que se inscrevem nesses canais e que dão ibope para estes canais. E nós, da graça de Deus, somos julgados logo pelo tema. A maioria dessas pessoas, elas não assistem os nossos vídeos. Elas vão pelo tema. E aí já começa a nos chamar de herege, de desigrejado, enfim, nos acusando. Não somos mais irmãos deles. Se morrermos, vamos para o inferno. Vamos prestar conta a Deus no dia, aspas, do juízo. É assim que eles nos classificam. Não todos, não estou generalizando, porque eu tenho amigos no sistema religioso que assistem meus vídeos e sempre fazem comentários
E eu consigo até entender por que eles lá permanecem. Porque é difícil romper com o sistema religioso. Não é fácil romper com o sistema religioso. Só mesmo uma ação 100% divina do Espírito Santo. Porque a tradição aprisiona as pessoas. Por isso que as pessoas têm medo de romper. Elas às vezes até não concordam com a maioria das coisas que lá são ensinadas, mas têm medo de romper. Ainda não estão totalmente livres. Então vamos lá. Como eu já disse, assistindo um vídeo no YouTube com o tema Preguei a Verdade, a Sã Doutrina, e fui logo expulsa da igreja. Essa pessoa, que é uma irmã que se diz ser missionária, ela começou nesse vídeo dizendo: te preparas, Jesus está voltando. Por que ela disse te prepara? Porque Jesus está voltando. Porque nesse vídeo ela fala acerca de vestes, de indumentárias, da aparência, que é que os religiosos fazem. Eles veem as pessoas na carne. Eles julgam as pessoas pelos que vê e pelo que tomam conhecimento. Eles não veem as pessoas no espírito. Quando nós vemos a pessoa na carne, nós julgamos sim as pessoas. E até chegamos ao ponto de condenar. É assim que os religiosos fazem. Condenam as pessoas pelo que vê e pelo que toma conhecimento. Este vídeo, em 3 semanas, teve 409 visualizações e mais de 20 mil likes. Um vídeo como esse é um prato cheio para os religiosos, como eu disse no início. A missionária começa a falar das práticas das obras da carne que outrora ela praticava. Fala de vestimentas e vaidades como práticas mundanas. Ela fala de maquiagem ou maquilagem, como queira, porque ela fazia muito isso. Era vaidosa, segundo ela. Então, para ela, tudo aquilo que antes ela fazia, ela estava em desobediência para com Deus. Mas até que um dia ela acordou, ela despertou e tomou uma atitude, segundo ela, e deixou todas essas coisas para trás. Ou seja, deixou de ser vaidosa. Porque o que ela fala é que hoje, dentro dessas sinagogas, a vaidade está imperando. E essas vaidades que estão imperando dentro desses lugares é uma abominação diante de Deus. Deus está triste com isso. Então ela disse que agora, uma vez liberta, segundo ela, de todas essas coisas, aí ela começou a combater essas coisas dentro do sistema religioso. Uma vez liberta dessas vaidades, ela agora passa então a combater essas coisas lá dentro dos templos que eles chamam de igreja. Então logo ela disse que começou a ser perseguida, a ponto de ser expulsa de determinadas igrejas. Ela coloca no plural. Então não foi somente expulsa de uma, mas de várias ou de algumas outras igrejas. Então ela mesma nesse vídeo fala de costume e tradição. E nesse vídeo ela se dirige ao público feminino, ou seja, as irmãs, as mulheres, pela forma de se vestir. Que essas velhas práticas não devem ser usadas.
que as pessoas não devem se comportarem como ela se comportou, com roupas sensuais, com pinturas, com brincos, enfim, essas vaidades de mulheres, que ela disse que isso tudo é pecado. Esse velho homem, ela disse, tem que morrer, e que essas coisas são por falta das pessoas jejuarem e orarem. Ela diz nesse vídeo que se as pessoas jejuassem e orassem mais, elas não se comportariam dessa forma. E essas coisas não estariam acontecendo dentro das sinagogas. Essas pessoas, a todas essas práticas, é que Satanás está tentando as pessoas. Ela disse que essas pessoas são tentadas por Satanás a essas práticas, que entristece, que aborrece a Deus, que é pecado para Deus, e que está tomando conta desses lugares. Para ela justificar a pregação, que ela chama de sã doutrina, ela disse que quando ela começou a ensinar a sã doutrina, a verdade, ela foi expulsa. Essa verdade, essa sã doutrina que ela diz, ela procura até justificar citando as epístolas de Paulo, textos fora de contextos. Ela cita vários textos fora de contexto dentro desse vídeo gravado por ela, para justificar que ela estava certa e ensinando uma verdade, verdade esta combatida também por Paulo, o apóstolo da graça de Deus. Mas o que ela cita, o que ela ensina é o evangelho da circuncisão. Eu pude bem observar as referências bíblicas citadas por ela. Evangelho da circuncisão, preceitos cerimoniais, liturgias, rudimentos. E não o evangelho da graça de Deus, que levam as pessoas a serem livres, a serem libertas. Na mente, no espírito, no entendimento, para que possa adorar o Pai em espírito e em verdade. Porque esses religiosos, eles adoram não em espírito e em verdade. Essas adorações que eles dizem fazerem dentro desses lugares são obras. Tem que ter ritos, tem que ter liturgias, tem que ter cerimoniais, tem que ter o achismo dos homens, o preceito dos homens, tem que ter o dedo dos homens para que se possa adorar. O culto deles não é racional, como Paulo ensina aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Então, esse vídeo, essa irmã missionária, ela trata-se de coisas da carne, tradições, costumes. Não estou aqui dizendo que as pessoas devem, dentro desses lugares, se comportarem assim. Não estou dizendo isso, até porque nós, da graça de Deus, combatemos o templo como um lugar de adoração, como casa de Deus. A pessoa, ela tem que ter um comportamento só em todos os lugares, independente de igrejas, de trabalho, de meios sociais, enfim. O comportamento tem que ser um só. Mas não que essas coisas sejam pecado, isso não tem nada a ver. Mas ela disse que estava ensinando a sã doutrina.
a verdade. E foi expulsa de algumas igrejas. Deve ter sido pelo seu pastor, por esses homens que são aplaudidos, que são reverenciados, que são honrados e são sustentados também por essas pessoas. Vou voltar a falar com seus dízimos e com suas ofertas. Então, eu fiquei perplexo, pasmo, ao assistir esse vídeo. Não tinha nada a ver com o tema que ela deu. Quando comecei a ensinar a sã doutrina, logo fui expulsa da igreja. Eu pensei até que a sã doutrina fosse essa do Evangelho da Graça de Deus. Eu fui convidado a sair, porque eu ensinava o Evangelho da Graça de Deus. Então fui convidado a sair. Mas para eles, sã doutrina, para eles, verdade, são costumes, são preceitos, são rudimentos, são obras da carne. Todas essas coisas que eles fazem, que praticam como religiosos que são. Isso para eles é sã doutrina. E esta palavra, que é alimento sólido, tanto pregada por mim, quanto por muitos pregadores da graça de Deus, eles chamam de heresia. É isso que eles fazem conosco. É assim que eles nos veem. Mas essas pessoas que profetizam, que falam em línguas, que entregam revelações, que diz que expulsam demônios, que falam de vestimentas, que falam dessas coisas todas que vocês já sabem, não vale a pena aqui perder tempo e repetir. São essas pessoas que crescem com seus canais, que avançam nas redes sociais, que são aplaudidas, que são reconhecidas como homens e como mulheres de Deus. São ungidos de Deus, são profeta, é o profeta. Então fica aí esse vídeo para você fazer uma análise e para você ver como que essas coisas são e como essas coisas acontecem. Tá aí um forte abraço, beijo no seu coração. Nós da graça de Deus amamos vocês. Divulgue e compartilhe.